Muito boa tarde, agora são, nem boa tarde, né? Já 8h14 da noite, já é boa noite. Estou entrando ao vivo aqui pela minha página, como sempre peço que curtam as nossas páginas do Folha Política, do Gazeta Social, do MCC, maior movimento de rua contra a corrupção, um movimento extremamente independente, que não pede dinheiro aqui na internet a vocês. Peço também que curtam o meu Twitter, @AleFrotaBrasil. Quero lembrar que no próximo dia 15, segunda-feira, às 15 horas da tarde, estamos voltando com o programa Autenticidade, só que agora o programa migrou do rádio para a televisão. Nós passamos uma temporada grande na Rádio da Cidade, aliás, uma ótima temporada, onde recebemos muitos convidados, muitos amigos, enfim. E agora vamos para a televisão, né? No dia 15, às 15 horas, vamos transmitir pelo YouTube, pelo Facebook, com outras plataformas também. O programa tomou um ganho, um crescimento bem bacana e tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês sabem que eu não fico em cima do muro, né? Prezo pela verdade e doa a quem doer. O que eu vim falar aqui hoje com vocês é sobre a prostituição, né, da mídia, de alguns portais, alguns sites e de alguns jornalistas, né, que se prostituem se vendendo, né, vendendo e comprando suas pautas e muitas vezes também, né, colocando mentiras nas suas matérias. Nós já estamos acostumados com isso, né? Nós temos aí Folha de São Paulo, o UOL, né, que são extremamente de esquerda e que atacam as pessoas. Eu mesmo já fui muitas vezes atacado por eles, levianamente, enfim, mas faz parte do jogo. Eu acho que essa é a onda, essa é o jogo e vambora, esse é o jogo e vambora. Mas me chama muita atenção jornalistas, né? Tem alguns que são vagabundos, né? Alguns jornalistas covardes, vagabundos, como esse chupa-ovo do Lula, o Juca Kfouri, o José Trajano, né? Aquele pessoal do Mídia Ninja, o Leonardo Atuque do 247. Esses são os baba-ovos do Lula, né? São os capachos, os tapetes do Lula. Mas eu vim falar o que me surpreendeu muito, eu vim falar sobre a Raquel Sherazade, né? Essa jornalista que até então era uma jornalista completamente contrária aos direitos humanos, contrária aos direitos dos trabalhadores, contrária, né, a uma série de ideologias feministas. E da noite para o dia, a Raquel Sherazade, né, se prostituiu. Eu tive a oportunidade de conhecer a Raquel Sherazade em um aniversário do SBT, quando eu ainda trabalhava lá. Ela ficou hospedada no mesmo hotel que o meu, no Hotel Jequiti, e eu conheci ela com o ex-marido dela. Aliás, o ex-marido dela, muito educado, gente boa. E a Raquel hoje, vocês sabem, ela está casada com um tabelião lá de Angra dos Reis, né, o Matheus Faria Carneiro, eu acho. É um tabelião, né, tucano. E a Raquel resolveu trair, né, as suas próprias convicções, o seu próprio povo, né, brasileiro, e resolveu da noite para o dia atacar o Jair Bolsonaro. Eu quero lembrar antes duas passagens para vocês. Ainda no governo Dilma, o governo Dilma ligou, né, no SBT, e eu estava lá na época, né, pedindo a cabeça da Raquel Sherazade. E vocês não podem esquecer que o Jair Bolsonaro foi um dos únicos deputados, né, federais a defender a Raquel Sherazade.
Isso está aí na internet, vocês podem procurar. Quando o governo Dilma pediu a cabeça da Raquel, pediu a cabeça do Danilo Gentili, né, e pediram a minha cabeça também, o Jair Bolsonaro, ele defendeu a Raquel Sherazade, foi o único. Isso foi lá atrás, ainda com Dilma na presidência da República. E o SBT, para não demitir a Raquel Sherazade, vocês vão lembrar bem, afastou a Raquel Sherazade por 35 dias, ela ficou afastada, e quando ela voltou proibida de dar aquela opinião que ela dava no final das notícias que ela lia pelo jornalismo do SBT. Vocês podem lembrar bem disso. Não estou falando nada demais e estou falando extremamente a verdade. Depois teve, no ano passado, uma outra passagem, quando ela ganhou o troféu imprensa e o próprio Silvio Santos, patrão dela, virou para ela. O Silvio, algumas pessoas acharam que foi em tom de brincadeira, mas o Silvio tem isso, ele dá o recado em tom de brincadeira, mas acaba falando sério. Eu conheço porque já trabalhei com ele durante 12 anos, e o Silvio, então, no Troféu Imprensa 2017, ela ouviu do Silvio que ela foi contratada ali não para emitir e falar sobre política, e apenas para ler notícias, né, e falar sobre o que o departamento de jornalismo do SBT colocava ali na frente dela. E não foi contratada para falar sobre política. Que se ela quisesse falar sobre política, que ela criasse uma emissora para ela. Vocês lembram bem, tem até os vídeos aí no Google, é só entrar lá, Raquel Sherazade, Silvio Santos, Troféu Imprensa. Ela tomou esse esfrega do Silvio. Bom, de lá para cá, a Raquel Sherazade começou a assinalar depois que, eu não sei se é depois que começou a namorar esse cidadão ou não, que também é tucano, né? Mas ela começou a querer desfazer opiniões que ela já tinha dado, né, relacionado à esquerda, ao comunismo e etc e tal. Bom, na última semana, a Raquel Sherazade resolveu atacar, né, de uma maneira visceral, de uma maneira viril, o Jair Bolsonaro, aquele que foi o único que a defendeu lá atrás quando pediram a cabeça dela. E numa falta de respeito total, ela ainda praticamente, né, pediu que os seguidores de Jair Bolsonaro deixassem a página dela, como se ela fosse e tivesse essa importância, né, para os seguidores do Jair Bolsonaro. Não, você não tem essa importância que você acha que tem. Você era mais uma voz no meio de milhões de brasileiros, assim como eu sou também uma voz no meio de milhões de brasileiros que querem o país livre. E aí a Raquel Sherazade andou para trás, né? Ela foi de encontro às próprias convicções, enfim, surpreendendo a todos. Eu não fico surpreso porque tudo pode acontecer. E tudo começou a acontecer depois que o presidente Temer, foi à casa do Silvio Santos, almoçou com o Silvio, né? Tiveram um almoço, e no dia seguinte a Raquel Sherazade então vai para as redes sociais e começa a atacar o Jair Bolsonaro. Então, a pergunta aqui para você, Raquel, é: quanto que te pagaram, né, para você mudar de opinião radicalmente como você mudou, né? Essa opinião tendenciosa sua, que chamou a atenção de todos, porque ninguém esperava isso, e eu tenho a obrigação de vir falar aqui porque eu me lembro bem, né, quando o Jair Bolsonaro te defendeu. Então, essa prostituição, essa vagabundagem, essa pilantragem é nojenta, porque as pessoas vão se vendendo, as pessoas vão mudando suas opiniões em função de dinheiro, em função de emprego, em função de cargo. Essa é a realidade do país, essa é a realidade do Brasil, infelizmente. E aí a Raquel Sherazade então resolve atacar o Jair Bolsonaro. Então fica aqui o meu repúdio, né,
a Raquel Sherazade, o meu respeito aos seguidores, aos meus seguidores, aos seguidores do Jair Bolsonaro. Eu precisava entrar aqui para falar sobre isso, porque eu não concordo, apesar de que é a opinião dela, e ela é livre para isso, ela é livre para mudar de camisa a hora que ela quiser, mas não venha, Raquel, menosprezar os seguidores do Jair Bolsonaro. Não venha desmerecer os seguidores do Jair Bolsonaro. Não venha querer sacanear ou falar grosso com os seguidores do Jair Bolsonaro. Tá certo, Barbie? O resto, você faz como você quiser. Você e esse seu maridinho tucano. Façam como vocês quiserem. Mas não desrespeitem aqueles que estão realmente lutando pelo Brasil. Aqueles que têm a bandeira verde e amarela, a bandeira nacional, como símbolo maior dessa nação. Aqueles que têm a alma de brasileiro. Aqueles que não se vendem. Aqueles que lutam. Aqueles que querem lutar por um Brasil melhor, por um Brasil livre. Tá certo? Então fica aqui a minha nota de repúdio e espero que chegue a ela muito rápido a minha live aqui, tá certo? Ela não pode esquecer que ela já foi esculachada várias vezes pelo próprio Silvio Santos e agora ela vem com essa história de atacar o Jair Bolsonaro. Quero dar boa noite para todos vocês aqui. Espero que vocês tenham aí uma ótima noite, que Deus proteja todos vocês, curtam a nossa página do Jacaré de Tanga também, esse humor político, lembrando que dia 15 voltamos das férias com o programa Autenticidade, às 3 da tarde, via Facebook, via YouTube e também pela TV Osasco, no canal da NET, no Vivo Fibras e também todo mundo que tiver smartphone vai poder assistir. E com detalhe, o programa passa ao vivo às 3 da tarde, o Autenticidade, e depois nós vamos reprisar às 22 horas. Tá bom? É quase metade de São Paulo, são muitas cidades que vão assistir diretamente o programa via TV a cabo, mas tem também aqui na nossa página do Facebook. Conto com vocês, a minha luta é a sua luta, a nossa luta é igual por um Brasil melhor, por um Brasil decente, por um Brasil sem essa corrupção, sem essa bandidagem. Eu conto com vocês, vamos juntos, estamos voltando aí das férias, aliás, merecidas, porque foram 2 anos sem interrupção, que eu estava direto, e agora chegando fim das férias. Segunda-feira retomamos o nosso programa, o Autenticidade, e vamos juntos, ok? Confio em vocês e tenho certeza que eu sou uma voz no meio de milhões de brasileiros que querem um país melhor, tá certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, obrigado.